Você não tá com fome? Vamos lá, a gente pode comer um lanche. Custa você me responder se você tá com fome, se você quer ir comer um lanche? Senão eu vou sozinha. Usar o silêncio como punição durante ou após uma discussão. O quanto isso é destrutivo na vida de um casal. O silêncio, ele pode ser útil em certos momentos, mas nesse exemplo aqui que a gente está sinalizando, ele realmente ele é destrutivo, porque ele não dá chance para a conversa. Se eu não estou a fim de falar, e posso não estar, ou estou precisando de um silêncio, eu devo pelo menos ter algum combinado prévio, se eu já não consigo dizer, ou pelo menos fazer uma sinalização. Do tipo, nesse exemplo, Deia, agora eu não consigo falar. Vamos falar depois sobre esse assunto, algo assim. Né? Não precisa explicar, você não precisa se explicar, mas sinalizar. Já seria um caminho. Ou mesmo aquela questão eu preciso de um espaço. Me dá um espaço para eu pensar. Me dá um espaço para eu ficar em silêncio. Porque quem precisa do silêncio, muitas vezes, essa punição é a forma como eu tenho de parar e raciocinar e refletir a respeito do tema, né, dessa discussão, enfim. Só que se eu não falo pro outro que eu preciso pensar, que eu preciso refletir, o outro vai achar que eu tô fazendo isso para punir, que eu tô fazendo isso para que ele se sinta mal. Então tem duas questões, né? Uma, aonde quem recebe o silêncio se ofende, fica magoado porque não se sentiu ouvido, tá falando para a parede e não vai se sentir bem com isso. Mas do outro lado tem também quem silencia, às vezes vai ter esse comportamento como um ponto de machucar o outro. Muitas vezes inconsciente, que nem a própria pessoa percebe. Então é importante que seja sinalizado, sim, preciso de um tempo, eu não sei, mas eu não consigo falar agora. Às vezes você não vai saber também, mas você só vai precisar de um afastamento. Se já é possível se flagrar nesse silêncio e, você tá assim. Só que nessas horas, se eu tô bravo, a tendência é que eu não tenha ainda a abertura para me abrir. Então, mas é possível sinalizar, e se já tiver algum nívelzinho de consciência, de percepção, um feedback bem feito, pode ajudar. Falar, olha só, exemplo, vamos imaginar que a Andrea esteja nesse movimento de ficar em silêncio, né? Eu vou chegar e vou falar assim, Deia, olha só, eu estou tentando falar contigo já tem um tempo, mas eu não estou tendo retorno, eu te falo, você não me responde, então assim, não tá legal para mim. A gente pode conversar agora? Você está disponível para que a gente possa conversar agora? E então, tudo bem se o outro falar assim, me deixa, eu preciso de um tempo, eu preciso de mais tempo, me deixa quieto. Isso, então tá, quem também está falando tem que ter também a percepção, a sutileza de chegar e sinalizar, tá acontecendo isso, não tá legal para mim, mas estou disposto a te aguardar, para que você venha e a gente fale. E muitas vezes é um comportamento infantil, né? Porque se você olha para uma criança, a criança quando ela está discordante de algo, muitas vezes ela faz a birra, né? E o que é fazer a birra? A criança vai se jogar no chão, vai chorar e muitas vezes vai ficar quieta, né? Vai ignorar aquilo. Mas este ignorar não vai fazer aquele fato mudar, né? Bem pelo contrário, vai potencializar para o lado negativo. O comportamento infantil, quando a gente fala, a gente deve entender como uma imaturidade, né? Então, algo que a gente ainda não desenvolveu no ponto de vista mais de comportamento, da parte emocional, interrelacionalmente, né? E que a gente pode vir a desenvolver. Para desenvolver isso requer diálogo, feedback, abertura, né? Então, nem sempre, na maioria das vezes, o silêncio infantil ou imaturo, ele será um comportamento consciente da pessoa, porque ele não é um comportamento produtivo, ele só é um comportamento que gera mais confusão. Então, ele não tem por que a pessoa querer fazer isso, porque ele é ilógico, ele não funciona. Mas quando se faz é porque a pessoa ainda não tomou consciência, na maioria das vezes ainda não tomou consciência de que aquilo acontece e dos efeitos colaterais que se seguem a partir de um silêncio punitivo, né? E se um dos dois tem essa clareza, né? Se eu percebo que muitas vezes depois de uma discussão eu não consigo falar, eu não consigo dialogar, eu fico nesse silêncio, mas eu não consigo comunicar também o porquê do meu silêncio, a terapia ela vai te ajudar muito nesse processo de justamente começar a se perceber nos pormenores, né? Ou que o outro também te sinalize, olha só, não tá legal a forma como você está agindo, de repente vai buscar uma terapia, vai buscar auxílio para você entender por que você age dessa maneira. Auxilia não só o indivíduo, mas sim o casal nessas horas, né, de discussões. Auxilia demais, auxilia muito. Então, buscar uma terapia, desenvolver-se terapeuticamente, tanto no processo individual ou de casal, vale muito a pena. Com certeza, ambos tendem a ganhar muito com isso, porque aí vão encontrando outras ferramentas de comunicação, de diálogo, e aquilo que seria já um silêncio, já não se faz mais necessário. E que quando se mostra a necessidade de um silêncio, a pessoa que está vivendo aquilo de se fechar vai conseguir sinalizar, e quem está ali do outro lado vai conseguir perceber,
e vocês vão se respeitar mais nesse tempo emocional de cada um. Então, a gente tem um casal que fica menos ansioso, né? Meu Deus, ela não tá falando comigo, o que que tá acontecendo, como é que pode? E aquilo vai gerando um mal-estar, uma angústia, né? Não, eu já sei que ele ou ela tem essa postura quando a coisa aperta ou quando acontece de um jeito, porque cada um tem um estilo, uma personalidade também, e que daí o casal passa a se respeitar mais. E aí a gente tem uma relação muito mais construtiva do bem.